A estátua de ouro e o decreto do rei. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e levantou uma das províncias da Babilônia. Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e uma largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Vamos aqui ver. E o rei determinou que todos quantos recusassem adorar aquela estátua fossem lançados em uma fornalha de fogo aquecida, onde certamente morreriam todos os povos, nações e línguas. Deveriam se prostrar diante da estátua do rei para adorá-la. Nabucodonosor estava se sentindo orgulhoso pelo seu reinado, pois antes desse episódio Daniel havia interpretado um sonho do rei. Nesta ocasião, o rei sonhou com uma estátua feita de diversos materiais em que o reino de Nabucodonosor era representado pela cabeça de ouro. Isso certamente subiu ao coração do rei. E ele se encheu de si pensando estar acima de qualquer dominação na terra. Sadraque, Mesaque e Abednego. No dia que a estátua de Nabucodonosor foi consagrada, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, decidiram não se prostrar e não adorar o monumento. Com isso, na notícia chegou rapidamente aos ouvidos do rei. Ora, ó Senhor, ao rei, ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não respeitam o Senhor, não prestam culto aos deuses do Senhor, nem adora. Do céu. Tá no quarto. Nem adoram estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Daniel 3:12. Há um homem judeus que tu constituísse sobre os negócios da província, na cidade da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, o rei não fizera caso de ir a teus deuses, não servem nem a estátua de ouro que levantaram, adoraram. Então, continuamos aqui com a lição. Tá bom. Vai, a água tá forte. O rei, muito irritado, ameaçava-os, dizendo que, caso não se inclinassem aos jovens, seriam jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Daniel 13. Já. Os jovens, muito convictos da sua fé. Era aquele que estava na vasilha? Não. Os jovens muito convictos de sua fé e temor ao único Deus Altíssimo, não recuaram e nem mudaram de opinião. Eles chegaram a dizer ao rei que Deus poderá livrá-lo da fornalha. Porém, se não fizesse, morreriam, mas jamais adorariam ao deuses. Quantas vezes vivenciamos as situações como essas em que nossa fé é colocada à prova, não é verdade? Nossos irmãos, aqui eram jovens como você, mas estava disposto a serem fiéis. E preferiam morrer a cometer um pecado contra Deus.
A palavra de Deus a palavra de Deus relata que a fornalha estava tão aquecida que quando os soldados foram lançar nossos irmãos no fogo, eles mesmos foram consumidos pelas chamas e morreram na hora. Lá em Daniel capítulo 3, verso 22, está relatado a morte dos soldados. Fazendo gravação. Não dou conta, é bom. 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual o povo, nação, língua, que dissesse blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado as suas casas, sejam feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar esses. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Com Deus ninguém brinca, né? Deus é fogo, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é caso sério. Apesar disso, os jovens foram livres do fogo pela mão do nosso Deus. Este é um dos milagres mais incríveis da Babilônia. O rei Nabucodonosor ficou espantado e quase enlouqueceu quando viu aquilo. Então ele perguntou aos seus homens: não foram 3 homens os que amarraram e jogaram na fornalha? Sim, senhor. Respondendo eles: como é então que estou vendo 4 homens andando solto na fornalha? Perguntou o rei: e o 4º homem parece um anjo? Daniel 3, 24 e 25. E Deus os livrou de forma surpreendente e ainda fez presente no meio do fogo. Assim a próprio rei conheceu que não havia outro Deus como o Deus que livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego de seres consumidos na ardente. Após esse milagre, o rei prosperou aqueles jovens ainda mais na Babilônia. Eles são exemplos de que é preciso coragem para servir ao Senhor, visto que a qualquer momento pode surgir desafios que os fiéis deverão enfrentar, a fim de seres aprovados quanto à sua fé em Deus. Portanto, Deus é poderoso para nos livrar de todo mal e nos conceder força para não desistirmos mediante a adversidade. Deus tem que ser corajoso. Por isso Deus não chama os covardes para a sua obra. Daniel 3, 24 e 25. Respondeu, disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. Aspecto do quarto é semelhante ao filho deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram os estarpas e os prefeitos e presidentes e os capitães do rei, e completando este homem, e viram que o fogo não tinham tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem sua capa se mudaram, nem cheiro de fogo ainda passando sobre eles.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu e ele comeu com ela. Então daí que começou a idolatria da imagem de escultura, deuses. O homem jogou desde o início. Os jovens adoraram o deus babilônico. A fornalha de fogo estava tão alta que consumiu os soldados babilônicos. O rei Babilônia, nos eventos da fornalha, era Belsazar. Nabucodonosor. Tá fazendo, amor? A fornalha de fogo estava alta que consumiu os soldados, sim. O rei da Babilônia no evento da fornalha era Belsazar? Não. Daniel teve medo do rei e por isso adorou a estátua? Não. Os jovens judeus resistiram à ordenação do Nabucodonosor para adorar a estátua? Sim. O rei babilônico colocou 4 pessoas dentro da fornalha de fogo? Não. Havia um quarto homem na fornalha que não havia sido colocado pela guarda real? Sim. Eu vou fazer essas perguntas muito jovem. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem estudou e quem prestou atenção sabe. Alô, professor. Agora nós estamos no intervalo da escola para comer um mingau. Seja servido.